Olá, audiência da MOV TV, estamos começando mais uma edição do Business Cast. A nossa convidada de hoje é a doutora Maura Leitão. Ela está aqui com a gente para uma conversa com a nossa audiência, com você que já assiste, que já acompanha o nosso podcast. A doutora Maura é teresinense, formada em enfermagem pela UFP, é especialista em saúde pública com MBA em gestão da saúde. Também foi presidente da Câmara de Saúde do Polo de Saúde de Teresina e é empresária, é administradora e vai contar um pouco mais dessa história aqui para a gente. Doutora Maura, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela sua acolhida. Ainda tem mais uma coisa que a gente acabou fazendo também. Eu acabei resumindo aqui, mas... Que é uma coisa que muito me orgulha, né? É um curso que muito me orgulha, que eu gostei muito de fazer, que é um curso voltado para a gestão da qualidade. Perfeito. Em saúde, né? Quando a gente fala em saúde e qualidade, as coisas precisam acompanhar juntinhas, lado a lado, né? E nessa busca da gestão da qualidade foi que a gente acabou se aperfeiçoando também nisso daí. Para começar a nossa conversa, é verdade que a senhora começou a empreender aos 17 anos? Ai, meu Deus! Conta pra gente essa história. Menina, essa vida é longa, hein? Mas foi com 17 anos mesmo que os meus pais, eu não fazia faculdade ainda, né? Mas os meus pais, meu pai trabalhava na época no Banco do Estado do Piauí e ele, como bancário, o Banco do Estado fechou e era essa a minha idade. Na época, meu pai não tirou as reservas financeiras que ele tinha dentro do banco e acabou que eu tive que começar a trabalhar e eu sempre muito criativa com a minha mãe em casa. Foi quando eu comecei a aprender a fazer bolo, fazer salgado, fazer não sei o quê, e a gente começou a vender aquilo que a gente produzia em casa. Então eu digo que foi a primeira vez que eu empreendi na minha vida, foi nesse momento. Foi no momento de dificuldade financeira que a minha família passou porque o Banco do Estado do Piauí fechou. Então foi muito antes de entrar na faculdade. Depois eu entrei na faculdade e aí um namorado, que hoje é meu marido, morava em Goiânia. E eu queria viajar para Goiânia para ver, ele fazia residência lá. Naquela época não tinha o WhatsApp, que é uma maravilha, né, que facilita a vida da gente hoje. Mas não tinha esse aparato tecnológico. Então a gente se falava por telefone a cada 2 dias. E como aqui a Universidade Federal, vez ou outra, tinha greve, sim, toda vez que tinha greve ou férias, Maurinha ia embora para Goiânia para ver o namorado. Sempre às minhas custas, nunca às custas do meu pai nem da minha mãe. Então assim, eu me virava e empreendia, trazia coisas para vender toda vez que eu viajava para lá e criava Dia dos Namorados. Aí meus amigos também me ajudavam muito, né? Porque aí eu oferecia aquilo que eu empreendia para os amigos e acabava vendendo e assim eu juntava meu dinheiro e ia para ver o meu namorado. E foi assim que eu fui aprendendo a empreender. Terminei meu curso de enfermagem na Universidade Federal e no mesmo ano que eu terminei meu curso, eu me formei e me casei. Então, assim, foi 2 grandes mudanças na minha vida. 2 anos depois, né, que eu me casei, eu já tive a primeira filha e fui trabalhar como enfermeira. Tive algumas oportunidades de trabalho que foi... Eu trabalhei no jornal, eu trabalhei em agência de propaganda. Eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita. Eu acho que a palavra certa é essa. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele chama de insatisfação positiva. Isso, insatisfação positiva. Você já ter ali um mandamento profissional, estar de certa forma bem posicionado, mas nunca acomodado. Nunca acomodado. Quando eu me formei, foi uma história engraçada. Eu não gosto de ser mandada. É um problema seríssimo que eu tenho. Assim, eu sou muito indolente, né? Então, eu passei por uma situação dentro de um hospital de urgência daqui de Teresina que foi transformador na minha vida. Foi eu não poder interferir num ato médico que eu sabia que estava prejudicando o paciente. Então, naquele momento ali, eu já era professora de curso técnico de enfermagem, eu resolvi que não queria mais ser enfermeira. Mas, como eu costumo contar essa história, eu acho que tudo Deus coloca um propósito na vida da gente, né? Então, através daquilo que Ele imagina, o nosso caminho vai sendo trilhado. Desde que a gente tenha uma mente desperta para poder capturar essas oportunidades que Deus vai colocando. Então, acabou que eu fiquei muito inconformada com a enfermagem naquela época e não quis mais ser enfermeira, né? Porque aquilo não era para mim.
E aí fui trabalhar no jornal, fui trabalhar na agência de propaganda, aprendi muita coisa dentro da comunicação. Administrativas ou De você ia para frente do... Não, no jornal eu trabalhava no departamento comercial. Sim. Foi muito engraçado, porque no dia que eu fui fazer entrevista com o departamento comercial, eu já gostava, eu já vendia, né? Eu já vim lá desde os 17 anos aprendendo essa história da venda. Sim. Então, quando apareceu a oportunidade no jornal, aí eu pensei assim, poxa, vou trabalhar no departamento comercial. E fui, tá, bati na porta, levei meu currículo. E o diretor comercial olhou para mim e disse assim, mas você é enfermeira, o que você está fazendo aqui? Tá, eu não quero mais ser enfermeira agora eu quero fazer outra coisa, então eu quero aprender outras coisas. E fui trabalhar no departamento comercial. Um mês depois que eu estava no departamento comercial, teve um evento dentro do jornal, o diretor comercial me pediu para me envolver nesse evento, olha, vá e ajude, faça o que for possível. E eu fui, só que acabou que eu absorvi muita coisa dentro do evento. Quer dizer, eu produzi o evento todinho. Sim. E aí, depois de acabar essa produção do evento, o Silvio Leite, que na época era superintendente do grupo, chegou lá e falou assim, olha, quem que fez isso aqui? Que eu não estava esperando que fosse desse jeito. Não, foi aquela menina ali e tal, e eu já era casada, tinha filho. Não, você vai trabalhar comigo na agência de propaganda. E no dia seguinte eu já me mudei para a agência de propaganda. E saiu do departamento comercial do jornal, foi para a publicidade. Exatamente. E lá na publicidade a gente tomava de conta de um dos produtos do grupo, né? Eu ajudava a tomar de conta. E o Silvio disse que eu era a secretária dele. Aprendi horrores com aquela criatura de Deus. Porque nunca vi uma pessoa tão determinada a chegar no seu objetivo, né? Eu acho que ele só perde para o meu marido, porque meu marido também é outro obstinado para aquilo que ele coloca como foco. Então, aprendi muito com ele. O Silvio foi uma grande escola, tenho grandes amigos vindo de lá, da agência de propaganda, e quando terminou um ano lá, eu falei assim, o que você quer saber? Vou botar no meu negócio. E assim eu fiz. Vou voltar para a enfermagem, acho que a propaganda é muito bom, mas não dá para mim não quero ficar aqui não. E aí, conversei com meu marido, pedi minhas contas e a gente foi pensar num negócio para colocar. A priori, eu queria colocar uma coisa que Teresina não tinha, que era um home care. Isso faz tempo, hein? Estudei o mercado, fui olhar, saber quem eram os médicos, quem tinha aqui que podia ser sócio e tal, aí fiz um grupozinho com outras enfermeiras, que eram enfermeiras de UTI. Falei, não, vamos começar um negócio, a gente é enfermeira e tal, vocês são de UTI, eu fico aqui na organização do negócio e a gente vai caminhando, aos poucos vai crescendo. Nós já éramos 4, eu estava de passagem marcada para São Paulo, e hospedagem e tudo mais, e quase que um plano de negócios pronto. Quando uma enfermeira do Hospital São Marcos me liga, e tinha sido minha professora, e me convidou para ir ser a enfermeira de um serviço de radioterapia, que até então não tinha enfermeira lá. E aí, meu amigo, não é que eu voltei? Por isso que eu digo, os caminhos de Deus só Ele sabe. Voltei para lá e passei 6 anos. Depois desses 6 anos trabalhando dentro do hospital, sabendo um pouco de marketing, sabendo algumas coisas de administração, passando em média 10, 12 horas dentro do hospital, porque eu tinha um cargo de chefia, então eu também só saía quando tudo terminava. Aí o que eu fiz? Falei, marido, vamos botar um negócio para nós dois, pra gente trabalhar juntos, né? Ele já tinha um consultório dele, foi quando a gente resolveu colocar a Clínica Gastros. Pequena, na cobertura do Medical Center, lá eu lembro que na época a gente só tinha o consultório dele e mais 2 outros consultórios, né? Onde atendia o primeiro colega que foi trabalhar com ele foi o Dr. Rufino, então eram 2 gastros, o meu marido cirurgião e endoscopista, era uma salinha de endoscopia. E o repouso só tinha 2 cadeiras, né? Hoje, 17 anos depois, a gente tem 3 unidades, um monte de consultório, 42 profissionais trabalhando conosco, de médico, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, cardiologista, todos voltados ali para o tratamento do aparelho digestivo, para a cirurgia e endoscopia.
Então, assim, a minha história começa lá com os 17 anos, né, de idade, mas aprendendo um pouco sobre vendas. Então, nada que a gente passa na nossa vida por acaso. Talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade, essa dificuldade financeira na minha família, jamais teria chegado até aqui, né? Não tinha visto as coisas com o olhar que eu tenho hoje. Fui empregada durante muitos anos. Empregada, né? Empregada de hospital, empregada de curso. Então, sempre soube como eu não gostaria de ter o meu ambiente de trabalho. Eu sabia como eu não queria que ele fosse. Perfeito. Então, hoje, lá na Gastros, a gente faz o impossível para proporcionar um ambiente de trabalho bacana para todo mundo. Maura, você falou sobre pessoas obstinadas. Citou seu esposo, citou também o Silvio Leite. Esse contágio social, de estar no meio de pessoas que são exemplo, que inspiram. Você acredita que foi determinante para essa sua trajetória? Necessário. Ela não foi só determinante como necessária. Necessária para todo mundo que quer colocar o seu negócio, né? Então, assim, a vida vai nos trazendo essas experiências. Eu penso assim, meu Deus, por que eu fui ser enfermeira? Por que eu não fiz administração? Eu até brinco com as minhas funcionárias que têm filho pequeno. Gente, olha, não atrapalha a vida do filho de vocês, não. Porque lá na minha casa tinha uma história de dizer que eu tinha que fazer a área da saúde. Minha mãe e meu pai queriam que eu fosse médica, né? E aí, no final, eu acabei fazendo foi enfermagem. Mas quando eu era pequena, eu gostava de brincar de escritório. Eu lembro, como se fosse hoje, eu tinha um monte de caixinha de sapato, eu arrumava as caixinhas de sapato, daí eu colocava um monte de papelzinho dentro e eu dizia que trabalhava no banco, eu trabalhava numa empresa, mas eu nunca trabalhava sendo médica. Então, por que eu queria fazer a área da saúde? Nem precisava, né? Devia ter feito mesmo a administração. Mas estar no meio onde você tem possibilidades de fazer um network com outras pessoas que têm conhecimento em várias outras áreas é de suma importância. Empreender num país que a gente vive não pode ser para amadores. Dentro da área de saúde, a gente tem um sério problema na nossa formação. E eu digo isso na formação do enfermeiro, na formação do médico. Foi uma das coisas que a gente colocou como objetivo, como meta para ser alcançada do projeto Polo de Saúde de Teresina, que era justamente ligar, fazer essa ligação entre a escola, a faculdade, os cursos técnicos com a necessidade que a gente verdadeiramente tem. O nosso currículo hoje da área de saúde precisa ser modificado. Tem que ter empreendedorismo. São caminhos divergentes, caminhos diferentes? A gente não tem empreendedorismo dentro do curso. Para você ter ideia, no curso de enfermagem a gente tem uma matéria que era chamada Administração de Enfermagem, em enfermagem, onde a gente ia estudar carga horária de funcionário, escala de trabalho, a gestão dentro dos hospitais, dos serviços de saúde, mas somente 6 meses estudando isso, ou seja, efetivamente 4 meses, é insuficiente para você sair da faculdade e saber fazer um plano de negócio. Olha, eu quero ser uma enfermeira que trabalha com feridas, então eu vou abrir a minha clínica de tratamento de feridas e vou fazer um plano de negócio. Por que isso não se ensina na faculdade? E não é só do enfermeiro, é do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, é de toda a área de saúde. Então a gente sai da faculdade sabendo cuidar, mas a gente não sai da faculdade com noções de empreendimento, de empreender, de fazer o diferente, né? Eu vejo hoje muitos alunos de medicina, de enfermagem, dedicados a fazer vários apps, né? Não tem? Sim. Você já viu a quantidade de app que aluno faz? Eu acho fantástico essas startups novas da saúde que estão voltadas ao desenvolvimento do profissional através desses apps. Mas não que eles tenham aprendido isso dentro da faculdade ou tenham sido estimulados pela faculdade. Não, geralmente eles são estimulados do lado de fora, né? O convívio com as outras instituições, com os outros serviços, com as outras profissões. Vamos falar sobre Teresina? Vamos? Você tem uma visão, uma leitura, né, como poucas pessoas têm, da saúde em Teresina. E durante muito tempo, a capital piauiense, foi conhecida como a cidade do polo de saúde, onde pessoas vinham de outros estados para fazer tratamento de saúde em Teresina.
A pergunta é a seguinte, Maura, nós continuamos com essa característica, com essa vocação, ou aos poucos nós estamos perdendo esse lugar? Eu acho que aos poucos a gente vem perdendo esse lugar, infelizmente. Por quê? Eu acho que por falta mesmo de incentivo de todas as instituições que formam esse polo de saúde, porque o polo de saúde não é feito só de empreendedores, não são apenas as empresas, mas as empresas também precisam de apoio público, de incentivo, né, para a gente poder continuar trabalhando e trazendo esses benefícios que a gente já faz hoje para a cidade, né? É uma característica de Teresina o cuidar com a saúde e o cuidar com a educação, né? A gente faz isso com extrema maestria. Então, vem pessoas estudar aqui de vários lugares do Brasil, assim como vem também se tratar de vários lugares do Brasil. E o que tem acontecido é que a região norte, a própria região nordeste, vem buscando a melhoria da qualidade da saúde dentro dos seus municípios. Então, o interior do Pará, eu conversando outro dia, contando isso, as pessoas acho que nem acreditam, mas olha, no interior do Pará, que é longe, né, tipo cidade como Paraupebas, muito distante de Teresina, é distante da capital de Belém também, mas o interior do Pará hoje tem 8 hospitais acreditados, com a acreditação UANA, ou seja, eles estão buscando a melhoria da qualidade como ponto principal para o desenvolvimento da saúde nos seus municípios. O que o Piauí tem feito? Quantos a gente tem acreditado hoje? Aqui em Teresina, 2. Nós só temos 2 hospitais acreditados. Um é o Hospital São Marcos e o outro é o Francisco Vilar. Aliás, o Vilar, né? Então, assim, cadê o incentivo que a gente não tem? O processo para acreditação é longo, doloroso e de alto custo, né? A gente precisa se voltar para essa questão da gestão da qualidade. Senão, o polo de saúde está fadado a morrer não, porque para morrer esse polo de saúde vai ser uma coisa de muitos e muitos anos. Eu não vou ver, nem você vai ver também, talvez nem meus filhos. Mas a redução e vai minguando a cada dia até a gente chegar na situação de estar preso exclusivamente junto dos grandes provedores de paciente, que são os convênios de saúde. E que os pequenos que empreendem não têm força nenhuma de briga. Quem, na sua visão, é o responsável por resolver isso, por desencadear uma política pública capaz de fomentar, né, por parte do poder público essa questão? É a prefeitura? É governo do estado? É necessário uma união, por exemplo, entre os 2 entes principais? Precisa fortalecer o que a gente chama de vigilância sanitária. Vocês têm... A gente precisa fortalecer. Esse órgão é um órgão fiscalizador. Sim. Nas outras profissões, vamos botar aqui, por exemplo, uma loja, um comércio, né? Quem fiscaliza o comércio? Secretaria de Fazenda, você compra e vende, né? E quem mais fiscaliza o comércio? Corpo de Bombeiros, porque pode ter um incêndio ou não. Dentro da área da saúde, você não faz ideia da quantidade de imposições que nós temos. Numa sala de endoscopia digestiva, eu não posso ter uma sala que tenha um tamanho, uma metragem menor do que 10,9 metro quadrado. Até para construir qualquer instituição de saúde, tem lá todas as regras. São regras da Anvisa Nacional, são regras da vigilância do Estado e são regras da vigilância do município. Contudo, embora existam essas regras, muitos dos serviços de saúde burlam essas regras. E como a gente não tem uma vigilância sanitária, que tem uma quantidade de pessoas trabalhando no órgão fiscalizador suficiente para entrar em todos os serviços para estar fazendo essa vigilância, aí o que a gente encontra? Vou dar um exemplo da minha área, que é endoscopia digestiva. Em um determinado serviço, que trabalha com nível bem alto de qualidade, R$ 450 uma endoscopia digestiva. Em um outro serviço, que só Jesus na causa, que eu acho que não pode ser, que eu tenho certeza que não deve trabalhar nem com solução de lavagem e desinfecção, cobra R$ 120 por uma endoscopia. Como que você chega nesse preço? Isso aqui, essa criatura existir dentro do mercado, ela é o quê?
ela é a ausência da vigilância para aquela criatura ali. Se eu for fazer qualquer modificação dentro da minha empresa, vem um mundo de gente. Vai lá para autorrar. Mas quando o serviço é bem pequeno, ele passa completamente desapercebido. Entendi. Né? Como é que está a voz da saúde? Eu falo em termos de representação da classe. Você, por exemplo, foi a presidente da Câmara Setorial de Saúde. Por exemplo, a Câmara seria um lugar de fala dos empresários, enfim, do mundo empresarial, do investidor da saúde, até para alertar o Estado, a Prefeitura sobre esses problemas, sobre as questões que comprometem a continuidade do desenvolvimento do Polo de Saúde de Teresina. O empresário está se comunicando bem, quem entende de saúde, quem vive a saúde, consegue essa articulação, consegue essa voz que seja única, que seja, enfim, que tenha um apoio, que pelo menos tenha um apoio da maioria para fazer com que essas ideias ganhem força? Não, eu acho que ainda não. A Câmara Setorial da Saúde, ela foi criada muito para dar muito apoio, era para se escutar todas as áreas, né? Não era só clínica, nem hospital, nem laboratório, né? Mas todo mundo, num lugar onde a gente pudesse discutir tudo isso. Só que assim que a gente criou a Câmara, logo veio a pandemia. E aí acabou que isso também causou um transtorno enorme, né? Porque todo mundo se voltou para dentro do seu negócio e não, agora vamos ver o que a gente vai fazer no nosso negócio, né? E foi deixando um pouco de lado. Mas a gente é muito bem representado através do nosso sindicato de clínicas e hospitais. O Sindiosp, ele é bem forte. Os sindicatos também dos trabalhadores da área da saúde também é bem fortalecido, dos tecnólogos, dos enfermeiros. Nós temos o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Federal de Medicina. Eu acho que está faltando mais sentar na mesa e discutir mais. Eu vejo muito o Conselho de Medicina, por exemplo, fechando alguns serviços. Fechou a maternidade Evangelina Rosa. Era só para o Conselho Federal de Medicina fazer aquilo ali? Não, aquilo ali é uma instituição que naquele momento estava insalubre. Né? E era insalubre, não era só para o médico trabalhar. Né? Era insalubre para o enfermeiro, era insalubre também para o paciente. Então eu acho que a primeira coisa que a gente precisava fazer enquanto governança era o fortalecimento dessas instituições de vigilância dentro do estado, do Piauí e do município. A gente serviu de centro treinador um centro de treinamento para que auditores pudessem ir ao sul do estado, ao norte do estado, ao interior do estado do Piauí. Nós treinamos dentro da endoscopia da nossa empresa como deveria funcionar, né, os serviços de endoscopia, como que deveria ser uma central de lavagem, limpeza e desinfecção dos endoscópios, como que eles deveriam ter colocado. Então, assim, isso precisa se multiplicar. Mais pessoas precisam ser treinadas, mais pessoas precisam ser contratadas, precisa ter serviço público. Precisa ter concurso público para que essas pessoas possam alçar esses postos dentro dessas vigilâncias. Eu acredito muito que no país que a gente vive hoje, se não for através desse caminho da vigilância, você não tem como fazer isso, né? Falando de empreendedorismo, diante de tantos desafios, esses que você citou e tantos outros burocráticos que a gente nem tocou aqui, é viável investir na área da saúde em Teresina? Ainda é viável, sim. Mas para aquele que vai começar a empreender, primeiro faça um plano de negócio, saiba o que você quer, pense muito bem naquilo que você pretende fazer. Não é só abrir a porta, mas estude quem vai ser o seu cliente, né? Busque no mercado o cliente que você deseja, faça a sua persona, né? Dentro do marketing a gente chama de persona. Isso. Mas essa persona é extremamente importante. Hoje você vê medicina muito banalizada dentro da rede social, no Instagram. Não que a gente não possa estar no Instagram, mas procure se posicionar de uma forma ética, não prometendo aquilo que não vai conseguir fazer, né? Então a gente vê muito isso. E isso me causa muita preocupação, porque banaliza muito os tratamentos, né? E as pessoas passam a ver a medicina como um varejo. Né?
você não está comprando uma calça jeans, você está comprando sua saúde. Então, quando você vai comprar uma calça jeans para usar durante uma semana, você vai numa loja qualquer e compra uma calça simples e barata, porque você só vai usar uma semana, né? Mas se você quer uma calça jeans de qualidade, você vai procurar uma loja que vende um produto de maior qualidade, não vai? Pois então que as pessoas também façam a mesma escolha. A gente não pode levar a saúde dessa forma, né? Tem que ser levada a sério. Maura, quando você começou a contar a sua história, desde do jornal, lá da representação comercial do jornal, passando também pela empresa de marketing, eu vi uma menina, uma mulher muito determinada, né? Foi possível visualizar isso. O fato de ser mulher, em algum momento, lhe trouxe dificuldade de ser mulher, de ser jovem, estar no momento de recém-casada, de recém-mãe, enfim. Quais são os desafios? Várias vezes. Que exemplos você pode citar aqui pra gente? Várias vezes eu tive algumas coisas. Uma vez eu tive que escutar de um médico no hospital, porque eu falei que ele estava errado no que ele estava fazendo. Ele dizia assim, mas você também nem pensa com quem você está falando. Doutor, não é que eu não penso com quem eu estou falando, eu tenho que pensar no paciente, não é no senhor, não. A consequência do seu ato vai para o paciente. Então, eu acho que esse aí sempre, a minha sinceridade sempre foi a minha maior qualidade, também o meu maior defeito, porque é desse jeito, é incontrolável para mim. Veio na cabeça, vai na língua, né? Ninguém é perfeito, né? Então a gente tem que... E essa minha sinceridade às vezes me atrapalha. Mas por várias vezes eu senti dificuldade, sim, por ser mulher, por expor aquilo que eu achava que era o certo fazer. Nem que depois quem era diretor meu ia para casa, repensava a situação e no outro dia chegava com uma solução que era quase igual ao que eu tinha dito, mas era incapaz de dizer assim, não, essa ideia saiu da cabeça de fulano, então vamos fazer o que fulano falou, né? Lá na empresa, toda vez que alguém dá uma boa ideia sobre mudanças nos processos que a gente tem, a gente nomeia, né? Olha, isso aqui foi uma ideia do fulano, justamente por causa disso. Eu senti muita dificuldade, sim, com isso. Mas passa, né? Porque o que fica é a competência. E eu gosto de dizer que eu gosto de trabalhar no bastidor. Não é nem aparecendo, não. Isso aqui é uma raridade. Você nunca me viu uma exceção. Em lugar nenhum. Porque eu acho que o meu trabalho é de back office. Então, assim, eu quero trabalhar lá atrás para que os outros possam brilhar, né? E eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Eu, como empreendedora, sabe o que é que me traz felicidade mesmo? Chega no final do mês e eu pago todos os meus funcionários. Honro a minha obrigação com todos eles. Minha maior alegria é saber que hoje eu tenho mais de 60 famílias que dependem do trabalho que a gente faz todo santo dia. Então, coloco isso na minha mão e olha que é uma carga pesada. E na mão de todos aqueles que convivem com a gente. Mas é uma honra para mim chegar no final do mês e deu tudo certo. Vamos agora pagar o 13º, tá tudo em dia. Então, assim, a gente fica muito feliz. A pandemia nos trouxe muita preocupação. Era isso que eu ia perguntar para você. Eu sabia disso. Como é que foi esse momento de pandemia? Porque chegou um momento que a gente não sabia que rumo tomar, aí vinham os decretos, né, as decisões de governo, enfim. Como é que foi viver, como é que era ser uma gestora da área privada de saúde num contexto de pandemia? Primeiro, eu fui um pouco contra a tomada de decisão de que a gente precisava fechar. Achei aquilo um absurdo. Eu acho que nós escolhemos a profissão na área da saúde, então nenhuma clínica de Teresina deveria ter fechado sua porta, mesmo sabendo do risco que ia correr. Tanto é que a gente passou muito tempo atendendo os nossos pacientes, né? A porta era fechada, mas o telefone era ligado e eu nunca mandei ninguém embora. Nunca mandei embora nem os meus funcionários e muito menos meus pacientes. As pessoas adoeceram muito do estômago porque adoeceram da cabeça, por não saber se ia ter uma amanhã. Passei muito tempo, às vezes, no telefone, conversando com amigos nossos, né?
Vários colegas nossos adoeceram também, médicos, enfermeiros, mas adoeceram de angústia, de depressão, de não entender o futuro, de não saber o que iam fazer, de não saber o que falar, de não saber que atitude tomar. A pandemia foi muito difícil emocionalmente para várias pessoas. Na minha casa e na minha empresa, a gente procurou manter todo mundo ocupado. Nós reestruturamos tudo de dentro da empresa no momento da pandemia. Então eu mudei muita coisa. A gente mudou o nosso processo, a nossa forma de fazer, né? Não fala que nos momentos de crise a gente tem que fazer com que as oportunidades aconteçam. Então foi nesse momento que apareceu a oportunidade de colocar 2 outros serviços dentro de outros espaços, que seria um hospital, que seria uma outra clínica que não é nossa, né? A gente reestruturou todo o nosso financeiro, justamente repensando nos processos, em dar mais liberdade para a empresa. Eu digo que a empresa, eu tenho um filho de 17 anos, né? Mas eu tenho um filho especial, sabe? Aquele filho especial que ele não come, não anda, não faz todas as suas necessidades, ele precisa do auxílio de alguém para fazer? Pois pronto, a empresa é isso daí. É um filho especial, que a gente precisa estar ali todo santo dia, né? Perseverante e com um olhar aberto para enxergar todos os problemas que acontecem ao seu redor, mitigá-los, desenvolver as pessoas e lidar com pessoas. Foi a coisa mais difícil que eu achei de todo esse tempo, porque cada cabeça é uma sentença. Meu amigo, pense, olha, eu já tenho estudado, lido o livro muito para poder... Tem que ter muita inteligência emocional. Não é? Tem que ter. É muito engraçado. Todo mundo tem muita necessidade. Então, eu tenho as minhas, você tem as suas, né? Mas eu sempre acho que as minhas estão em primeiro lugar. Assim como você também acha que as suas estão, né? E quando você lida com... Você é o colaborador e lida com o empresário, na sua cabeça está funcionando do mesmo jeito. A sua necessidade está antes da dos outros. Então, assim, a gente gerenciar isso, né, o tempo inteiro é bom. Não vou dizer que é ruim, não, mas é desgastante. Sem dúvida. Tem dia que eu chego em casa querendo entrar na caixinha do nada. No dia que é conflituoso, eu até brinco. E qual é o futuro da Gastros? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos, a 20 anos? Ai, que pergunta difícil. Pergunta difícil porque eu sou mãe de 3 filhos. Então, está fazendo medicina, termina acho que daqui a uns 2 anos, 2 anos e meio. A outra já é advogada, mora em São Paulo, e o terceiro é administrador, está terminando o curso dele fora do Brasil. Não sei te responder o futuro da Gastros, mas sei te dizer de que vou lutar cada minuto do meu dia para que essa Gastros persevere, que ela seja uma empresa com cada vez mais qualidade e que a gente possa alcançar no futuro próximo muitos outros empregos, porque envolvo inclusive a minha família nisso, né? Quero muito que meus filhos deem continuidade àquilo que a gente construiu. Se eles vão fazer isso ou não, aí só o futuro vai dizer pra gente, né? Mas eu gostaria muito de que a Gastros daqui a 10 anos, 20 anos continuasse no mercado e ainda maior. Trabalho, adoro trabalhar, digo que vou morrer sendo produtiva, né? Que Deus nunca me tire isso e que eu tenha uma vida longa e uma morte curta, porque eu peço isso todo dia eu também. não seria capaz de sobreviver sem trabalhar, nunca. Ontem foi meu aniversário. Sim. Aí o meu filho ligou e falou assim: mãe, teu aniversário caiu na segunda-feira, tem tudo a ver contigo mesmo, porque tu gosta de trabalhar. E lá na empresa a gente instituiu que no dia do aniversário o trabalhador só vai para a empresa se ele quiser, mas ele tem o dia de folga. Quando ele vai trabalhar, ele pode usar essa folga em um fim de semana, né, para pedir para não ir na sexta, sábado e domingo, se ele não quiser gozar do dia do aniversário, no dia que ele realmente acontece. E aí ele disse: mãe, tu não vai usar não, tu não tem prerrogativa igual todos os funcionários. Eu falei: meu filho, é diferente, eu que sou empreendedora, o meu exemplo é o que conta. Então, para os jovens empreendedores, lembre disso. O seu exemplo é o que conta.
Sua equipe vai ser o que você é. Se você é aquele que é o último a chegar e o primeiro a sair, a sua equipe também vai se comportar do mesmo jeito. Então, lá na empresa é assim, o marido chega primeiro e eu chego logo depois, mas também nós dois somos os últimos a sair todo santo dia. E isso é muito bom, porque a gente gosta do que faz, é feliz fazendo isso, né? Maura, eu acredito que no começo você deve ter visto alguns impossíveis na sua vida. Uhum. Tipo, eu nunca vou conseguir construir uma clínica com várias unidades, enfim, ter um corpo de funcionários tão grande quanto tem hoje. Vivida toda essa experiência, passada por todas essas etapas, você acredita em impossível? Não, não existe. Não existe o impossível. Assim como também não existe o óbvio. O óbvio não existe, né? O impossível também não. Uhum. Eu acho que tudo depende da nossa perseverança, de acreditar, de fazer todo dia, de lutar por aquilo que quer, saber aonde quer chegar. Esse é a grande frase. Então, assim, eu sabia que eu queria empreender, eu sabia que eu queria ser uma clínica, né? Que eu queria ter um lugar bacana para trabalhar. Existia clareza. Isso daí era claro para mim. Eu queria ter um lugar bacana para trabalhar. Uhum. Construir esse lugar bacana. Gostei tanto de empreender que coloquei até uma lanchonete, né? Que já trabalha. Aí agora já estão me pedindo para empreender, tirando os produtos que a gente já produz lá, que serviam só para a clínica, agora para ir para outros lugares, né? Uhum. Então, assim, empreender é viciante. Não diz que o bicho da política só pega a pessoa uma vez, não é? Uhum. Pois o do empreendedorismo também, só pega a gente uma vez. E mesmo quando a gente fracassa, porque fracassos existem, eles acontecerão ao longo da nossa vida, tem coisas que a gente planeja e não consegue fazer, aquilo é um fracasso. Ou, por exemplo, a gente teve que fechar uma filial, porque a filial não deu certo, né? No final ela não deu certo. A gente achava que estava tudo bem, quando na verdade não estava dando certo. Uhum. Então, assim, fracasso existe, mas o fracasso é para te ajudar a te construir, né? Olha, você errou aqui, você errou ali, tem que olhar o que errou, se refazer e bola para frente, e manda ver. E continua, a vida que segue. E vá buscando, vá atrás de conhecimento, sempre estar ao lado de pessoas que saibam mais do que você, porque quando é você que sabe mais do que os outros, aquele ambiente já não lhe serve mais, né? Então, assim, um empreendedor tem que ter isso na cabeça, de que a vida dele é um eterno aprendizado. É eterno aprendizado. E no dia que você achar que está muito confortável, eita, pois se preocupe, porque você já está sendo colocado para trás. O exemplo é algo fantástico, realmente, porque o que você fala, as leis do sucesso que serviram para a sua base há muitos anos atrás, há 20, há 17 anos atrás, elas permanecem até hoje, né? São as mesmas leis. É ter clareza, é saber onde quer chegar, é ter continuidade, né? Não parar, é ter persistência, enfim. São as mesmas bases, né? Então, e se a gente for olhar pessoas que aplicaram essas bases, a gente vai encontrar dezenas, centenas de exemplos aqui próximos da gente, né? Que utilizaram todos esses elementos e no momento certo as coisas foram fluindo até, enfim, serem referências. Para mim, tem um empresário aqui em Teresina que ele sempre foi uma referência. Eu acho ele fantástico, gosto de escutar ele falar. Quando ele para um pouquinho, que ele vai dizer alguma coisa, eu já estou lá. Pena que ele fala tão pouco, quase nada. Ele não se expõe. Mas Dr. José Cerqueira, adoro. Ao longo dessa vida inteira, vejo muitos exemplos que ele dá de empreendedorismo. Por quê? A gente da saúde é muito romântico. Nós somos muito românticos. A gente a minha geração, né? Foi educada para cuidar. Entendeu? Então, assim, tudo que foge do cuidado, né, algumas pessoas interpretam da forma errada. E não é gestão. Gente, é gestão, é clareza de ideias. É você, o negócio não funciona desse jeito, mas desse jeito aqui funciona, então vamos fazer assim. Então, o Dr. Cerqueira sempre foi um grande exemplo. Sim. Hoje está aí, né, o que ele é. Mas gosto muito de ouvir essas pessoas. Né? Ouvir quem tem conhecimento, para a gente ir absorvendo e mudando a nossa perspectiva, né? Deixar de ser romântico
para se tornar cada vez mais profissional. Né? A profissionalização ela vem ao longo dos anos. Manter a mente desperta, olhar o mercado como ele realmente se apresenta. Né? Essa questão, por exemplo, hoje, dessas empresas de baixo custo, né, que tenho certeza não existe vigilância para essas empresas do mesmo modo como existe vigilância para as médias e grandes empresas, né? Então, que isso precisa ser olhado com mais carinho. Mas é isso aí, é ficar atento ao mercado, ao que ele vai disponibilizando, conseguir enxergar aqui dentro da área da saúde os que estão fora, ao nosso redor, Maranhão, Pará, Tocantins. A gente já teve paciente até do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, já vir tratar aqui. Então, assim, nós temos excelentes médicos. Nosso material humano é fantástico, né? É um grande capital que nós temos, é o humano aqui na cidade de Teresina. Então, a gente precisa aproveitar mais. Temos o principal elemento. Exatamente. Então, só faltam os agregados, né? Sim, que eu chamo aí. Os agregados. Maura, que conversa agradável, muito produtiva, obrigada. Enfim, que troca de experiência fantástica essa com a sua presença aqui hoje no nosso podcast. Que bom. Muito obrigado pela vinda. Você que falou que não é de estar no front, em frente às câmeras, concedendo entrevista. Que bom que a Move TV teve essa oportunidade de lhe trazer aqui para contar essa experiência, para compartilhar esse conhecimento e que certamente vai inspirar muitos outros empreendedores, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigada. Espero ter contribuído, né? Sim. Através da TV, porque eu sinceramente acredito que são instituições como o Move, por isso a gente se filiou a ele. Sim. Os empresários precisam se unir, sejam eles da área da saúde, do agronegócio, da construção civil, né, das várias áreas de serviço, de prestação de serviço ou de comércio. A gente precisa se unir. Esse país ele não vai se desenvolver na velocidade que nós precisamos se não houver união daqueles que promovem esse crescimento. E quem promove o crescimento do Estado, do município, do país, somos nós, os empresários. Não é o governo, não. Sim. O governo, ele vai fazer o quê? Regular, não é? Que é o papel dele, é regular. O que o governo tem que prover para todos nós? Tem que prover uma boa estrada, ele tem que prover o posto de saúde para aquele que não pode ter acesso a um plano de saúde, que não pode ter acesso ao particular, não é? Ele tem que fazer o que é da obrigação dele constitucional, né? Mas não transformar essas instituições de Estado e de município em algo tão pesado que a gente, como empresário, né, como cidadão, não consiga sustentar. Trazer o básico, a educação, para que a gente possa desenvolver as outras áreas e aí fazer com que esse país cresça. E eu acredito que só nos unindo. É só através de movimentos como este, do Move. E por isso eu estou aqui hoje, saindo lá de trás dos holofotes, daqueles que prestam um serviço mais próximo, para estar dando meu depoimento aqui. Ser empreendedor é ótimo. Eu gosto. Não acho ruim, não. Sem dúvida. Bom, a gente fica por aqui com essa edição do nosso Business Cast. Obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, comente o nosso conteúdo. E ele fica disponível tanto em todas as plataformas. Você assiste em vídeo no YouTube, você escuta só o áudio, se for o caso, no Spotify. Enfim, tem o texto dessa entrevista em nosso portal movepiauí.com.br e assim a gente vai construindo conhecimento, falando sobre empreendedorismo e outras coisas, correlacionadas. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.